hey, hey, hey. Ai, gente, que loucura. Só polêmica. Bim. Está tudo atrasado, mas tá tudo certo, não tem problemas. No vídeo de hoje, eu vim trazer um vídeo, vou fazer uma reação de um vídeo que eu vi aqui que chama Se o Monark era tão burro, por que que todo mundo parava para ouvir ele? Esse vídeo é de um canal que chama Mas Isso na Minha Opinião. Então, vamos tacar um play aqui. Eu vou ler um enunciado primeiro, peraí. Aqui, ó. Um político em campanha, várias câmeras ligadas. E do outro lado da mesa, um apresentador fazendo uma coisa completamente fora do comum. Como se aquilo fosse a coisa mais normal do mundo. A cena parecia errada e talvez fosse exatamente isso que ninguém conseguia parar de assistir. O Monark nunca foi só um entrevistador confuso falando demais. Ele virou uma máquina de atenção, porque ele entendeu que antes de muita gente, que a internet não prende só pelo que a gente concorda, ela prende também pelo risco, pelo desconforto e pela chance de ver alguma coisa sair do controle. Então vamos, né? Depois desse epílogo, vamos assistir esse vídeo porque eu tô curiosa pra saber esse bafão, menina. Fofoca, ó. Deixa eu ver essa cena aqui, como é que fica. Essa. O vídeo é esse aqui, ó. Se o Monark era tão burro, por que que todo mundo parava pra ouvir ele? Um político em campanha com várias câmeras ligadas nele. E do outro lado da mesa, um cara acende um baseado bem na frente dele. Mas você fumou uma coisa na frente do prefeito? Caralho! Ídolo! É disso que eu tô falando, entendeu? Isso nem devia estar acontecendo. E era exatamente por isso que você não conseguia parar de assistir. Eu sou mais louco que todos vocês. Sim. Agora eu vou te fazer uma pergunta e ela vai incomodar você o vídeo inteiro. Se todo mundo achava o Monark um idiota, por que todo mundo parou pra ouvir ele? Eu fico me perguntando por que tem esses buracos aqui, mano, no meio. O que é essa porra aqui? Esse não é um assunto confortável. O Monark não era exatamente um grande entrevistador. Ele tinha um monte de ideia confusa, ele vivia dobrando a aposta bem no limite do aceitável. E mesmo assim, esse cara conseguiu segurar na mão dele o ativo mais valioso da era moderna. A sua atenção. E tem uma contradição grande. Se as pessoas achavam ele tão burro, por que elas passavam horas e horas ouvindo ele? Por que um monte de político tradicional fez fila para sentar naquela mesa? Quer dizer, se você acha que alguém é tão estúpido, por que você quer ver o que essa pessoa tem para perguntar para o prefeito de São Paulo? O que você achou que você ia ver ali? Isso me pegou. E eu vou te mostrar que a resposta para isso não tem nada a ver com o Monark ser burro ou esperto. Eu duvido que Para, eu quero humanos falar. com liberdade e vontade de viver, juntos se unindo, não conseguem prosperar. Qual que é o papel do Estado? Não é defender nós? Ele tem que ir lá e quebrar a cara dos traficantes, então, mano. Se E eles aí, começarem tio, você a não vai guerrear, pausar vamos pra pra eu guerra, então, falar? não é isso? Nossa, o Monark como não é que deixa tu é eu uma falar. pessoa conhecida? Como Nem é que de tu é? longe. Tem poucas Travou opções, eu meu acho, no mundo. computador. Sim, é verdade. Por que você confia de eu ter um carro e não confia de eu ter uma arma? Porque o carro foi feito pra você dirigir, não precisa Mas eu atirar. posso matar, se eu quiser com o carro. Ah, Muito mas mais fácil você com sai arma. com o carro procurando alguém pra atropelar? Se eu sair com a arma procurando alguém pra matar? Mas é um programa Sai. jornalístico. Precisa ser, entendeu? a gente não pode ser só dois moleque idiota. Eu sou meio idiota, na real. Foda-se, mas é um programa jornalístico. Gente, eu vou voltar aqui, porque já começou a ficar tudo muito bugado. Aceitável. E mesmo assim, esse cara conseguiu segurar na mão dele o ativo mais valioso da era moderna. A sua atenção. E tem uma contradição grande aqui. Se as pessoas achavam ele tão burro, por que elas passavam horas e horas ouvindo ele? Por que É o rage bait. Consegui pausar agora. É o rage bait. É, não é? Essa cultura do rage bait. De dar status pra todos que você odeia, todo mundo põe energia nisso e o negócio fica milionário. Respondi pra mim, amigos. um monte de político tradicional fez fila para sentar naquela mesa? Quer dizer, se você acha que alguém é tão estúpido, por que você quer ver o que essa pessoa tem para perguntar para o prefeito de São Paulo? O que você achou que você ia ver ali? Isso me pegou. E eu vou te mostrar que a resposta para isso não tem nada a ver com o Monark ser burro ou esperto. Eu duvido que seres humanos com liberdade e vontade de viver, juntos se unindo, não conseguem prosperar. Qual que é o papel do Estado? Não é defender nós? Ele tem que ir lá e quebrar a cara dos traficantes, então, mano. Se eles começarem a guerrear, vamos pra guerra, então, não é isso? Monark, como é que tu é uma pessoa conhecida? Como é que Cara, tem poucas opções, eu acho, no mundo. Sim, é verdade. Por que você confia de eu ter um carro e não confia de eu ter uma arma?
Porque o carro foi feito pra você dirigir, não precisa Mas eu atirar. posso matar, se eu quiser com o carro. Ah, Muito mas mais fácil você com sai arma. com o carro procurando alguém pra atropelar? Se eu sair com a arma procurando alguém pra matar? Mas é um programa jornalístico. Precisa ser, entendeu? a gente não pode ser só dois moleque idiota. Eu sou meio idiota, na real. Foda-se, mas é um programa jornalístico, tem uma multidão vendo. Durante muito tempo eu achei que essa história aqui nem valia um vídeo, porque essa história já tá contada. O Monark era só um cara confuso, polêmico e irresponsável, que falou demais até bater numa consequência grande demais. Mas sabe qual que é o problema disso? Essa leitura ela não tá errada, mas ela é meio preguiçosa. Porque ela ignora que antes do monte de processo que ele tomou, dos bloqueios, antes dele virar esse cara radioativo, como o próprio Igor gosta de descrever, o Monark teve uma atenção absurda. Era político querendo falar com ele, marca grande querendo pagar para aparecer ali com ele, convidado famoso pedindo para ir lá. Milhões de pessoas estavam grudadas numa mesa onde um cara parecia sempre estar a um passo de cruzar uma linha, que ninguém sabia direito qual era. E foi pesquisando isso que eu percebi uma coisa que estava na nossa cara o tempo todo. O Monark não estava improvisando só como a gente achava. Ele estava importando um conceito, ele estava seguindo um modelo. O modelo Suspeitei desde o princípio. É muito bem feitinho pra ser mal feito, aquelas loucas. Mas é. que já tinha sido testado, que era milionário, que já tinha provado que colocar a gente em controvérsia numa conversa longa e sem filtro gera muita atenção. Ele não era só um cara sem noção. Ele era a versão brasileira, mal traduzida e sem freio de um modelo de mídia livre. E o Brasil não leu muito Era a versão brasileira Herbert Richard? Só que não, né? Herbert Richard é bom. bem esse contexto. I would like to thank you very much for watching this episode. Fuck you. Ok, chega, só sei falar isso de inglês. Acabou. Tu não queria Gastou. conversar com o Joe Rogan? I want to talk with you, Joe Rogan. Esquece o Monark que foi cancelado. Todo mundo já sabe disso. A pergunta boa que fica de fora aqui é outra. Por que essa mesma característica que fez o Flow virar um fenômeno foi exatamente o que fez o Monark ser expulso do próprio Flow? Vem comigo. A única coisa que ele fez sozinho foi destruir tudo. Ontem, numa transmissão do podcast, o apresentador provocou perplexidade e revolta ao dar uma demonstração explícita de antissemitismo. Eu sou mais louco que todos vocês. Sim, é mesmo. Monark é desligado do podcast Flow após defender partido NAS. Canal perdeu uma série de patrocinadores. Deputado Kim Kataguiri também tem sido criticado por participação. Quem é Monark? Antes de defender a existência de partido nazista, apresentador foi de youtuber a podcaster. Influenciador começou a publicar vídeos sobre games em 2009. Nessa terça-feira foi demitido do Flow Podcast, que ele mesmo criou, após falar que deveria existir um partido NAS, reconhecido pela lei. Flow Podcast desliga Monark após fala de NAS e apaga vídeo do canal. NAS tinha que ter o partido NAS, reconhecido por lei, afirmou o podcaster na segunda set. A assessoria de imprensa do podcast diz que ele também vai deixar de ser sócio das empresas produtoras. Ministério Público desiste da ação contra Monark por fala sobre NAS. Fonte Ministério Público. Numa democracia, políticos podem ser ofendidos. Folha Jus. Quem são Monark e Adrilles? Entenda as polêmicas em torno deles. Os dois personagens se viram no centro de delicadas polêmicas sobre NAS. Mas não foi a primeira vez que o youtuber e o comentarista político se envolvem em controvérsias. Notícia do Estadão Política. MPSP recua de ação contra Monark por fala sobre NAS em podcast. Para a promotoria, o influenciador não fez apologia, mas expôs a interpretação equivocada sobre a liberdade de expressão ao defender partido NAS reconhecido por lei. Por Leandro Svark, no G1, São Paulo. O Flow começou a furar uma bolha que ninguém achava que ia furar. A bolha política. Há 20 anos, tomei uma decisão de vida, né, que foi lutar junto com o Sem Teto. Foi aqui que tudo mudou para eles. Quando o Boulos sentou naquela cadeira, ele era um político apostando que dava para falar com o público que a televisão não conseguia alcançar. Mas o recado mesmo ali foi pro mercado. O Flow não era mais só um programa de entretenimento. Aceitar o Boulos ali foi dizer: qualquer um pode sentar aqui. O Flow estava mostrando que eles estavam ali pela experiência. E se qualquer um pode sentar ali, qual é o limite? Antes tinha uma mídia toda
focada mainstream, controlada pelas TVs, e tudo que a narrativa que aparecia lá era muito limitada. A gente, com podcast, a gente conseguiu quebrar essa barreira e mostrar um conteúdo para a população brasileira, pelo menos que consome internet, que eles nunca tinham visto antes na vida. Quer dizer, se o Monark tinha cadeira cativa ali, né? Quem não ia poder estar sentado ali? Essa é a sementinha do conceito aqui. Fica com ela. Depois de defender o nazismo, Monark diz que está sofrendo um linchamento desumano. Apresentador do Flow Podcast diz em conversa com deputados federais Kim Kataguiri e Tabata Amaral que Brasil deveria ter partido nazista. O Globo, 10/2 de 2022. Monark diz que Flow poderia ter peitado seu cancelamento. Abre aspas. A gente poderia ter vencido uma batalha numa guerra. Fecha aspas. Disse o podcaster que defendeu a legalização do partido NAS. Flow Podcast desliga Monark após fala sobre NAS e apaga vídeo do canal. Apologia ou liberdade de expressão? Fala de Monark sobre nazismo divide opiniões. Em declaração à data durante o Flow Podcast, o apresentador defendeu a criação de um partido no Brasil. Hoje, quando o brasileiro médio ouve Monark, vem sempre a mesma coisa na cabeça. Cancelado, nazismo, flow, polêmica, liberdade de expressão. Já existe essa manchete pré-pronta na cabeça de todo mundo. Mas parar nisso aqui é ignorar um conceito muito mais interessante. Teve mais de 10 anos de engrenagem antes disso. E se você quer entender como esse cara prendeu a atenção do Brasil inteiro, você não pode olhar para a conclusão dessa história só. Você tem que voltar para um começo que tá no Minecraft. Bruno Ayub é um dos youtubers de games mais famosos do Brasil e conhecido na internet pelo apelido de Monark. O youtuber é nada mais, nada menos aquele que produz conteúdo pro YouTube. Tem uma teoria meio preguiçosa que diz que o Monark só deu sorte. Ele estava na hora certa, no lugar certo. Eu vou te provar que isso não é verdade. Eu sou vagabundo. Nunca gostei de trabalhar. Fugi do colégio, tá ligado? Fugi. Estudava aqui, né, velho? Em 2010, o Bruno Ayub tinha 32 mil inscritos no canal dele, o Random Play. Tinha bastante inscrito, né? Eu nunca tinha ouvido falar do Monark até 2021. 2019, 20, não ouvi falar. Em 21, eu conheci porque meu marido, ele gostava de assistir o Flow. E na época eu gostava mais do Rogério Vilela, na época. Por causa que ele era o autor do Fábrica de Quadrinhos e, enfim, tem várias lembranças, né? Um número que era gigante para uma época que a internet era lenta, onde fazer vídeo em casa era um hobby que ninguém levava a sério aqui no Brasil. Era um canal de Minecraft. Monark aqui e bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez eu tô aqui no Minecraft. Gente, não tinha muito no Brasil, porque, por exemplo, anos 2000, meu irmão foi ter um computador, foi 2002 ou 2003, por aí. A internet aqui ainda era discada nessa época, 2002, 2003. Quem tinha o speed era de 100 e poucos mega, não era muita coisa, não chegava a 1 giga. Depois demorou muito tempo foi 2009, 10 já tinha as de giga já. Mas até então o povo pagava a internet só para não deixar o telefone ocupado enquanto alguém estava usando o computador. Então, se ele cresceu fazendo vídeos na internet, então ele já tinha uma situação financeira, um apoio melhor da família para ele poder ficar fazendo só isso, né? Porque a molecada da minha época não. Um tempo depois, 2009, 2005, 2006, tinha as lan houses já também, que você pagava por hora, ficou mais popularizado. Mas não era todo mundo que tinha computador em casa não, e nem rede de internet assim, avulso, sabe? Geralmente o povo ia sempre depois da meia-noite, para não ocupar o telefone fixo durante o dia. E eu baixei um conjunto de mods. Mas essa moda passou e o mercado começou a triturar aquela geração. O Venom Extreme, o Feromonas, o Leon do Coisa de Nerd, todo mundo teve que se reinventar quando essa onda quebrou. E para piorar, o AdSense aqui no Brasil era uma miséria. As networks comiam quase tudo, dava bastante view, mas o dinheiro que gerava não pagava a conta do processo. Você conseguiu juntar um dinheirinho bom nisso aí, né? Juntei R$1 milhão, cara. Naquela época era um moleque de, sei lá, 25 anos. Pô, 25 anos, R$1 milhão, mano, não vai durar mais a minha vida. Nada. Então,
tava tão confortável. 25 anos, R$1 milhão, e ele não estava confortável, entendeu? Então a gente já tá falando assim de uma pessoa que teve um patamar totalmente diferente, pelo menos do meu. Sabe assim, naquela época. E você tentou fazer muitos outros tipos de conteúdo? Você tava saturadaço do... Tentei fazer todos os tipos de conteúdo possível. Fiz o Monarquia Hub, fiz VR. Aqui tá a diferença. O Monark percebeu antes que jogar videogame pra criança tava com os dias contados. Enquanto a maioria ficou no formato que tava morrendo, ele fez parte de uma minoria que virou essa chave. Então, não foi sorte. Foi um instinto quase que natural pra internet. Você pode achar o que você quiser do Monark, mas ele sempre soube, como poucas pessoas, o que você tem que fazer pra chamar a atenção do público na internet e como transformar essa atenção em dinheiro. E é nesse instinto que, em 2018, no meio de uma crise, cria-se o Flow. E é uma surpresa porque eu falei poucas coisas sobre este projeto aqui, que é, como você tá vendo ali na tela, o Flow Podcast. Projeto que eu vou começar com o Igor. A gente vai hostear aqui esse podcast e toda a semana a gente vai ter um convidado de... Ficava procurando alguém pra atropelar? Se eu sair com a arma procurando alguém pra matar? Vai ser um programa de... O que eu fiz? Exatamente o que fez o Monark ser expulso do próprio Flow. Vem comigo. A única coisa que ele fez sozinho foi destruir. Ai, que saco! E é uma surpresa porque eu falei poucas coisas sobre este projeto aqui, que é, como você tá vendo ali na tela, o Flow Podcast. Projeto que eu vou começar com o Igor. A gente vai hostear aqui esse podcast e toda a semana a gente vai ter um convidado diferente que a gente acha da hora. E assim, esquece plano de negócio. A história de verdade do Flow é muito mais humana do que isso. Em 2018, em Curitiba, as coisas estavam bem difíceis pro Monark e também pro Igor 3K. O Igor já tinha público, tinha até contrato com o Facebook, mas o nicho não estava pagando tão bem quanto antes. Foi aí que o Monark jogou a ideia na mesa. Um bate-papo bem longo, barato de produzir e com liberdade para falar basicamente sobre qualquer coisa. E eles apostaram tudo nisso. Sem investidor, eles pegaram as economias deles, compraram o equipamento básico e se seguraram mais de um ano no prejuízo até o negócio começar a pegar de verdade em 2020. Fala aí, galera, muito bem-vindos ao Flow Podcast mais uma vez, mais uma semana. Na verdade, é a segunda semana, né? Não é como se a gente estivesse aqui há um ano, né? O conceito deles, importado dos Estados Unidos, era uma conversa sem roteiro, com bebida e cigarro liberado, sem hora pra acabar. E aí eles deram um passo mais importante. Eles largaram Curitiba e foram pra São Paulo em 2019, pra perto de um monte de político, de empresários e vários artistas. Aí veio o primeiro resultado, o episódio com Nando Moura. Bom, hoje a gente tem um Flow histórico com o Nando Moura. Olá, gente, tudo bem? Esse é um dos caras mais conhecidos da internet brasileira. Cara, quando você mandou lá o Twitter, né? Eu venho aqui pro Flow, eu falei, mano, o que é isso? O Nando era careca. Ele fez explante também. Meu Deus! Olha, eu não sabia. Quem que é esse povo, gente? Eu já tinha povo desistido, esquisito. Assim, não vai querer vir. Um cara polêmico, recluso, que tinha topado gravar um programa onde ele basicamente podia se humanizar. Bastaram 3 horas de conversa informal. Isso foi suficiente para o mercado influencer tomar um susto com aquele formato. Apareceu um lugar para falar sem filtro e sem aquela edição toda engessada da televisão. Pronto, o Flow tomou conta do YouTube. Eu sou muito seu fã, que eu via você muito. Obrigado, Michael Kister. Porra, isso aqui pra mim é uma honra. A maioria das pessoas, elas não têm influência, elas estão carentes de influência. A maioria das coisas nem chega mais em mim. Isso foi uma coisa que mudou na minha vida no último ano, então... Eu sou escravoceta. Maria, na verdade, Arthur. aquilo ali é só um tabaquinho. Não, isso aqui é cenográfico, é brócolis. É brócolis. Eu faço brócolis. A gente não tá fumando uma maconhazona agora. Não. Mas Sem calcinha. Sem calcinha. Sem calcinha. Eu queria andar com pessoas mais assim, sabe? Mais evoluídas, mais centradas, que conversam de outras coisas, entendeu? Acabou. Essa que é minha incomodação. Meu incômodo, na verdade. Ai, Maurício. Tipo, então... Monarcou. É que eu falo errado toda hora. Normal. E como o formato era muito fácil de copiar, começou a aparecer um montão de mesa cast em tudo que é canto da internet, incluindo o Podpah, que nasceu dentro do próprio Flow Eu e vou virou fazer o maior rival deles. Eu falei, mano, pega essa grana e compra as câmeras, compra os estúdios. Pô, você mandou um... Como que foi o áudio? Ele falou assim... Eu vou fazer tem o Podpah, eu vou fazer um Pode Crer. Pode Crer, é nóis. Não, mentira, não vou fazer nada. Mal tô fazendo vídeo aqui.
pro canal. Ai, meu Deus, que hobby estranho, de gente esquisita. Pô, eu falei, tem que emitir a nota pro Monark. Aí ele falou assim, aí tem um áudio que o Mítico mostrou, falou assim, não, pega isso aí como se fosse um agradecimento. Eu tô com vocês querem ser independência, eu vou ajudar vocês nessa porra. Tó dinheiro pra vocês comprarem parte dessa independência. Mas presta atenção nisso aqui, porque é aqui que a maioria das pessoas erra nessa análise. O segredo do Flow nunca foi o formato em si. Se fosse isso, o próprio Podpah, que ficou enorme fazendo a mesma coisa que eles, ia ter tido o mesmo problema. E até hoje, eles não tiveram. O segredo era uma outra coisa. Uma coisa que só o Flow tinha. Uma coisa chamada Monark. Eu sou mais louco que todos vocês. Sim. Faz um exercício aqui de tentar imaginar um entrevistador tradicional. Talvez você pense no Jô Soares primeiro, ou talvez na Marília Gabriela. Uma roupa mais formal, uma certa distância, o tom o mais técnico possível e uma estrutura bem rígida de pergunta e resposta. Só que esquece tudo isso. O Monark era muito louco. Ele não fazia nada disso. Ele não entrevistava as pessoas olhando de cima. Ele nem chamava isso aqui de entrevista. Ele descia para o mesmo nível do convidado e da pessoa que estava em casa assistindo. E isso criou um padrão que explica muita coisa. O Monark odeia caber dentro de uma caixinha. E as pessoas simplesmente amam ver gente assim. Todo mundo adora essa tensão de assistir alguém que tá prestes a fazer aquilo que a gente nunca ia ter coragem de fazer. E não pode chegar e falar isso. Eu penso ao contrário de você. Eu acho que as pessoas têm que ter liberdade de falar exatamente o que elas pensam, do jeito que elas pensam. Aqui não é um bootcamp. E ele tinha um método. Mesmo fingindo que ele não tinha. Ele não estudava convidado. E de propósito. Sem pauta, sem biografia, nada. Parece até burrice, né? Mas isso aqui era... Ele tá fazendo isso até hoje. Lá no Bruno Ayub Show, ele leva o convidado mais pergunta do que ele. E geralmente ele sabe bolhufos do convidado. Ele não procura saber. Isso é o modus operandi. Genial. Como cada conversa era um evento imprevisível, ninguém sabia o que ia sair dali. E por isso ele conseguia arrancar desses convidados um monte de coisa que numa entrevista normal nunca ia aparecer. Ele cortava o convidado no meio para jogar uma analogia dele, ele mudava de assunto do nada quando a conversa ficava técnica demais. E o mais importante, ele abraçava a própria ignorância. Quando ele dizia, eu não entendi isso, ele obrigava o convidado a explicar o assunto do jeito mais simples possível. E aí, a conversa caía no colo do próprio público. E isso é genial porque, assim, basicamente, qualquer pessoa podia participar dessa conversa. Eu discordo. Eu discordo. Ele mudava de opinião ao vivo e, poucos episódios depois, ele voltava a defender a mesma ideia antiga. Porque coerência nunca foi um compromisso dele. Ele nunca disse que tinha compromisso com isso. Se o argumento fosse bom bastante, o Monark podia ser capaz de mudar de opinião ali mesmo. E eu peço desculpa, porque do jeito que eu falei lá, dá pra entender essa porra, né? Agora, se você me perguntar se eu acho que foi inteligente da minha parte ter pedido desculpa, não. Foda-se a lógica, né, gente? Fucking logic! Aquela gargalhada debochada dele aparecia toda vez que ele dizia alguma coisa polêmica ou tava num debate que fosse mais acalorado. Diminui a tensão aí, rapaz. Na verdade, tem tipo 90% da população que não tem nenhum. Ponto. Rola um boato de que nos bastidores do Flow, o Igor e a equipe diziam que o crescimento do podcast deles tinha deixado o Monark bêbado de poder. Ele ia esticando a corda sem medir o estrago. Mas tudo isso, o improviso, o absurdo, o eu não estudo ninguém, não era tão aleatório assim. Ele tinha uma inspiração. Na verdade, o Monark tinha um nome, Joe Rogan. This is why people get banned from the internet. These kind of conversations. We're in like this wave of like being evolved and not being evolved at the same time, like technologically, spectacularly evolved to the point where we can bend matter and create nuclear weapons and fly robots to Mars and take pictures and send it back to us. Like the shit that we can do is off the charts. Quanto mais vezes acontece o Flow, mais ele é real e mais a gente está próximo da glória de Joe Rogan. Não tô brincando. Guarda esse nome, porque ele é a chave da cabeça do Monark. E também a explicação do porquê que ele não se encaixa mais em lugar nenhum hoje. E eu confesso que eu não tinha assistido Joe Rogan ainda. Ele tava nessa desde 2016, quando Jordan Peterson foi no Joe Rogan Experience pela primeira vez. And we're giggling, oh, we're gonna see Planet of the Apes. We walk into Planet of the Apes. We
We walked into Africa, dude. We walked in the door and there was no white people. O Monark importou a estética do Joe Rogan Experience. A mesma conversa longa, sem roteiro, com espaço para todo tipo de gente contraditória. A ideia de usar um monte de coisa absurda para chocar as pessoas, usando isso como isca de retenção. Usando toda essa estética de liberdade irrestrita e a ideia de que deixar falar é sempre melhor do que censurar. It will eventually get to straight white men are not allowed to talk. Right. Because it's your privilege to express yourself when other people of color have been silenced throughout history. It will be, you're not allowed to go outside because so many people were imprisoned for so many years. I mean, I'm not joking. No, I know. It really will get there. Ele acabou se apaixonando por essa sensação de liberdade. Por isso, aquele momento onde ele puxa um baseado na frente do Bruno Covas, que era prefeito de São Paulo na época, não foi por acaso. Em setembro de 2018, o Joe Rogan recebeu o Elon Musk e fez exatamente a mesma coisa. Ele fumou ao vivo e virou notícia no mundo inteiro. I mean, it's legal, right? It's totally legal. Okay. How does it work? Did people get upset at you to do certain things? There's tobacco and marijuana in there. Consegue entender? O Monark não estava só improvisando. Parecia que ele estava tentando recriar o mesmo efeito que acontecia lá. Neste mundo nada se cria, né? Tudo se copia, não é não? Nossa, tanto de coisa que a gente importa dos Estados Unidos enlatada, aí vem mais um enlatado. Por isso que essa porcaria, aquelas loucas. Não, mas rende, pra ele rende, né? O erro dele foi tentar pensar a liberdade de expressão brasileira com a cabeça da cultura americana. Foi aí que ele se perdeu. Okay, he said, man, it'd be really cool if I did that in Brazil since nobody else has. Told the New York Times he interviews comedians, academics, government officials, ufologists, drinking alcohol and smoking weed. It's the exact same show. This motherfucker, he stole my show. Olha só como é que essas peças se encaixam. O Joe Rogan era a escuta do homem comum americano. A gargalhada, o espelhamento para deixar ali o convidado à vontade. O Monark apostava em ir no limite máximo do que podia ser dito ao vivo, sem checagem, usando ignorância assumida como uma ferramenta para nivelar tudo por baixo. Os dois venderam essa mesma promessa, a de que o improviso e essa autenticidade vão dar mais confiança do que o que a mídia tradicional estava fazendo. Só que tinha uma diferença muito importante entre os dois. E essa diferença é o detalhe que destruiu o Monark. O Elon Musk fumou num contexto em que aquilo era legal na Califórnia. O Joe Rogan operava dentro de uma rede de proteção jurídica, cultural e operacional. Ele tinha um chão para pisar debaixo do pé dele. E o Monark, o Monark estava exposto, sem filtro, sem nenhum contrapeso, sem nada que protegesse ele basicamente dele mesmo. Ele não importou só o conceito e a linguagem do podcast longo. Ele importou uma ideia muito mais perigosa. A de que desafiar o limite o tempo todo era parte desse produto. Vocês nunca fizeram, tipo, fizeram modo Elon Musk no Flow, assim? A gente tem medo, mano. Tem medo do... Não, é verdade. Eu não vou ser o primeiro a incentivar isso. Mas assim... Cara, mas eu tenho muita vontade, na verdade, velho. Tenho muita vontade de pegar, bolar uma tora aqui, fumar, queria fumar com você aqui, inclusive. E agora eu preciso te mostrar de onde vem essa ideia. Porque isso aqui sempre teve lá. O Joe Rogan, ele tinha uma ideia genuinamente muito boa. Ele queria criar um espaço livre de ideia. O problema não foi a ideia em si, foi o que entrou nesse espaço. Nos Estados Unidos, ele cresceu surfando numa onda chamada de rede de influência alternativa. Ele começou a dar palco sem restrição pra gente que tinha sido banida ou cancelada por defender um monte de ideia absurda ou extremista. O argumento dele para isso era: a melhor resposta para um discurso ruim é debater ele em público. Só que na prática, isso deu abertura para ele receber o Milo Yiannopoulos, da Alt-Right, no episódio 820. Well, how old were you at the time? You were a little kid and he was like what? You're trying to... Was he in his 20s or 30s? Yet another feminist strategy that you have adopted in addition to your language policing. Trying to out pedophiles? No, trying to go on this You were the one who was anti-pedophile. Ex-editor é criticado por comentários supostamente endossam pedofilia. I was in my teens. 14. I was in my teens. Something like that. That's what you said. 14 is pedophilia, buddy. I don't know how they rock it and marry old England. I was in my teens. Over here in my country, and fucking where you are right now, You've never seen a 15-year-old girl at any point in your life, however old you were, you've never seen a 15-year-old girl you thought was hot. Yeah, when I was 15. No, when you were 25. Ele recebeu o Gavin McInnes, que é o fundador dos Proud Boys, que é um grupo extremista que usou o espaço para defender violência
violência física como ferramenta política. E a lista é enorme. Na verdade, esse tipo de convidado fez o podcast dele ser muito contestado por lá também. O Joe Rogan sempre se defendeu dizendo que ele era só uma espécie de facilitador de conversa, que é o ouvinte que tem a responsabilidade de decidir o que é verdade ou o que não é. Mas pra mim esse é o ponto, entendeu? Quando você trata uma ideia absurda com esse tom de conversa de boteco, você tira o peso ruim que ela tem. Você joga... E aí, a responsabilidade cai em você. Você fica querendo tirar a responsabilidade dos outros, traz pro teu programa, a responsabilidade vai caber pra você. Eu falo isso pelo Monark, porque aqui no Brasil as leis são diferentes. Lá nos Estados Unidos é terra sem lei, parece. Terra de ninguém, né? Ainda mais se você for um homem branco americano e tiver respaldo. Aqui não, né? Aqui é mais complicado. Todo o extremismo dentro da cultura pop como se fosse um papo normal no seu dia a dia. E existe um nome do porquê que a gente não consegue parar de assistir isso mesmo assim. Curiosidade mórbida. Sabe quando você tá viajando e você passa por um acidente na estrada e mesmo você sabendo que é horrível, você não consegue tirar o olho daquilo? É isso. No século XIX, as pessoas pagavam ingresso para ir em freak show para ver um monte de coisa estranha, só que com uma distância segura. É a mesma coisa para quem tá no sofá de casa. Mesmo o papo sendo estranho, ele parece seguro, porque você tá protegido pela internet, você tá longe. As pessoas assistem para ver as regras da sociedade sendo quebradas, sem correr o risco dela mesma quebrar nenhuma. O problema disso, e aqui vem o porquê que eu acho que essa conversa é muito mais profunda do que só um cancelamento por si só, é que quando um cara carismático recebe essas pessoas e não confronta as coisas que estão atravessando uma linha perigosa óbvia, ele manda uma mensagem subliminar para milhões de pessoas ao mesmo tempo de que essas ideias estão ok, elas são válidas. E isso vai devagarinho anestesiando o público, sem ninguém perceber. O Joe Rogan podia experimentar e tensionar esse limite perigoso. O Monark não podia. E o motivo disso é um só. E foi uma coisa que o Monark ignorou completamente. A ilusão da primeira emenda. Eu não pedi desculpa pela minha ideia, pelo que eu penso. Eu ainda acredito nisso. Eu ainda acredito na primeira emenda dos Estados Unidos. Eu ainda acho que é uma excelente lei que rege sobre liberdade de expressão. Mas eu pedi desculpa pela forma com que eu entreguei essa ideia pro povo, pra população, pro público, entendeu? O maior erro do Monark cabe numa frase. Ele achou que a lei do Brasil era igual à dos Estados Unidos. E não é. Lá, o Joe Rogan está protegido pela primeira emenda. E nos Estados Unidos, a proteção à fala é muito maior do que a nossa, inclusive quando essa fala é ofensiva ou repulsiva. E para você entender o quanto isso é radical, olha esse caso aqui lá dos anos 70. O National Socialist Party of America versus Village of Skokie. A justiça americana autorizou um grupo neonazista a marchar de uniforme militar e suástica dentro de uma comunidade cheia de sobreviventes do Holocausto. Meu Deus! Não é nem fácil falar isso. O argumento da justiça era que a suástica estava nesse contexto como uma expressão política simbólica, protegida pela Constituição deles. E o governo não podia censurar uma coisa só porque aquilo provoca um sofrimento profundo nas pessoas. Pra gente aqui, isso é uma loucura inacreditável. O Brasil é o oposto disso. A Constituição de 1988, pelo menos no papel, foi construída para proteger a dignidade humana, o pluralismo e a proteção das minorias contra o preconceito. Aqui, liberdade de expressão não é um direito absoluto e nunca foi. Mas o Monark, apaixonado por esse mundo do Joe Rogan, apostou como se ele estivesse lá nos Estados Unidos. Talvez até de um jeito inconsciente mesmo. Ele continuou misturando essas duas realidades, acreditando que o dinheiro do Flow e os views do canal iam blindar ele da justiça. Ele estava acreditando numa utopia. Uma mesa onde qualquer coisa podia ser dita e nenhuma instituição ia ter força para mandar ele parar. Só que tinha uma armadilha nessa liberdade. A fala dele era livre sim, mas a mesa do Flow nunca foi. Ele estava num estúdio com funcionário, com um monte de equipamento e numa plataforma de terceiros. Ele tinha um monte de contrato caro e uma marca com reputação para defender. E acima de tudo isso, tinha um monte de patrocinador envolvido nessa história. Vocês estão conseguindo entender? A palavra ali dentro, sim, ela podia ser livre, mas a mesa deles nunca foi livre de consequência. O Joe Rogan tinha uma estrutura para absorver uma crise. O Monark provavelmente olhou para aquilo, viu um caminho e trouxe esse caminho para o Brasil acreditando que ele ia revolucionar a liberdade de expressão aqui, a ponto não de rasgar a Constituição, mas sim de dobrar ela para se adaptar a essa utopia de palavra livre. Ele poderia ter conseguido, né? Mas aí ele vai xingar o cara de gordo, ele não tem respeito pelas autoridades, ele não tem um... Eu acho que essas pessoas, assim, tinha tudo que ir morar lá. Vai ser latino lá. Lá não é bom? Vai lá, gostoso. Eu apoio. Vai ser latino lá nos Estados Unidos. E a maior ironia é que no Brasil
Brasil, o limite nem veio do Estado no começo. Na verdade, ele veio do mercado. Veio no dia que um patrocinador decidiu sair daquela mesa, porque quando o dinheiro sai da sala, a liberdade, ironicamente, sai junto também. O Monark defendeu inconscientemente até o fim que o limite era parte do produto. Ele só não considerou que o sistema do Brasil não ia jogar o mesmo jogo que ele. A Brazilian podcaster who's very popular. And he likes... Quando o dinheiro sai da sala, a liberdade, ironicamente, sai junto também. O Monark defendeu inconscientemente até o fim que o limite era... Viva o capitalismo! Ê, o capitalismo é legal, não é? Então, a sua liberdade acaba quando o trem não monetiza, querido. Parte do produto. Ele só não considerou que o sistema do Brasil não ia jogar o mesmo jogo que ele. A Brazilian podcaster who's very popular. And, um podcaster brasileiro muito famoso e ele gosta de fazer os programas dele. He likes to do shows intoxicated, like I do. Intoxicado igual eu. Apparently, E aparentemente, Glenn disse que ele falou que não acreditava que ninguém he doesn't believe anybody should be deplatformed. devia ser removido da plataforma. and E alguém perguntou algo tipo... Someone said, like, including Nazis. And he Incluindo said, yeah, I don't nazista? think you should Ele disse, deplatform sim, eu acho Nazis. que não Every deveria. one of the major ideas that rule our world right now, both of those ideas have at different points in history been highly censored, became the law of the Roman Empire. Like, including Nazis. And he said, yeah, I don't think you should deplatform Nazis. Every one of the major ideas. Ele falou foi que não acredita que ninguém He doesn't believe anybody should be deplatformed. deveria ser removido das and plataformas. someone said, like, Aí alguém including perguntou, incluindo nazistas? Nazis. And he said, yeah, I don't think Ele you disse, should sim, eu não deplatform acho que tem Nazis. problema. Every one devo of the remover. major ideas Cada uma that das rule grandes our ideias que hoje governam o nosso mundo, world right now, both of those ideas have essas at ideias em diferentes momentos different points in history da been história highly ficam censored. altamente Later it became the censuradas. law of the Depois, Roman Empire. isso virou uma lei. Been highly censored. Later it became the Depois isso law virou uma of the lei Roman no Empire. Império Romano. Atheism O throughout ateísmo, ao longo da história, é fortemente censurado, sob pena de morte, por centenas e centenas de anos. E agora é algo relativamente comum. Quer dizer, não sei se está funcionando esses modos de censuras no arco da história. Fica claro, o cancelamento do Monark não era um risco, era uma certeza matemática. A gente só não tinha essa visão de cima ainda. Se você olhar o histórico, dá pra você ver que o Monark bater de frente com a lei e com o mercado era a única coisa que estava garantida nessa história. E ele dobrou essa aposta vezes demais. Meses antes do Monark Day, ele fez esse tweet. No momento seguinte, o Flow perdeu o patrocínio do iFood. Ali já estava tudo escrito. As marcas tinham um limite claríssimo de tolerância. Monark. O YouTube hoje é uma plataforma que trabalha para diminuir a liberdade de expressão de seus usuários. Eles querem criar um ambiente onde você tem medo de falar o que pensa. Liberdade de expressão é permitir opiniões que você discordam sejam ditas. Hoje, o YouTube não tem essa postura. Antes ele escreveu assim no Twitter anterior aqui, ser racista é crime? É. É por isso, aliás, que uma entrevista da Globo raramente é feita ao vivo e nunca é sem roteiro. Quem banca... Estou sofrendo perseguição política do YouTube Brasil. Eles me proibiram de criar um novo canal para eu poder continuar minha vida. Pessoas poderosas querem me destruir. Liberdade de expressão morreu. A Operação é o patrocinador. Se qualquer coisa sai do controle, o dinheiro some e sem dinheiro não tem operação. Mas o Monark foi lá e aumentou essa aposta mais uma vez. No dia 7 de fevereiro de 2022. Aquele dia, ele foi mais louco que todo mundo e você já sabe o que aconteceu. Depois do cancelamento de um contrato de patrocínio, o apresentador Bruno Ayub foi às redes sociais pedir desculpas, alegando que estava bêbado. E foi demitido pela empresa produtora do podcast Flow. O problema foi alguns comentários que eu fiz na internet em defesa da liberdade de expressão. Muitas pessoas interpretaram, infelizmente, que eu estava defendendo ideias que eu considero abomináveis, como racismo ou homofobia, todo tipo de preconceito nesse sentido, né? Mas, na verdade, o meu ponto total era que eu sou a favor da liberdade de expressão. E eu acho que as pessoas na sociedade, elas têm que ser livres para expor os seus preconceitos. Ora, se não são as consequências
das suas próprias atitudes. Até porque elas possam ser corrigidas, né? Se o cara tem um pensamento que tá errado, ele guarda pra si e não conta pra ninguém e esconde, isso é ruim, porque não dá oportunidade de pessoas que têm pensamentos melhores e chegarem à realidade de uma pessoa ignorante e falar assim, cara, ó, o jeito que você tá pensando tá errado, mano. E é exatamente aqui que a gente fecha esse raciocínio. Por que tanta gente assistia isso? Não era porque as pessoas concordavam com ele. Muita gente assistia porque discordava dele, só pra ver até onde essa conversa ia. Muita gente assistia pelo convidado, mas ficava ali pela atenção. Assistia porque nunca dava pra saber se ia sair dali uma pergunta boa, uma pergunta muito burra, uma provocação sincera ou uma frase que ia botar toda a internet abaixo no dia seguinte. O Monark era uma fonte constante de tensão, uma lacuna de curiosidade ambulante. E é essa incerteza que prende a gente na tela. O Flow era esse suspense sem roteiro, essa eterna promessa de conversa sem limite, sem filtro, sem amarra nenhuma com o pacto social. O Monark viveu a sua utopia e ficou bêbado com o poder dela. Por um tempo isso funcionou. O Flow foi a nova mídia do momento e deu essa margem toda pra ele. Mas o Monark nunca aceitou que até a utopia dele tinha um limite. E ele não parou. A liberdade de expressão dele acabou no exato momento em que o mercado decidiu que não ia abraçar tudo a qualquer custo. Capitalismo! Você fala assim, caralho, mal, se eu ficasse quieto, eu estaria hoje, mano, na praia, curtindo, ou não, mano. É isso que eu quero mesmo, do tipo, cara, eu vou até o fim. Como que é a cabeça hoje, assim, com isso? Eu não me arrependo de nada, cara, porque o que eu fui foi fiel ao que eu acredito, falar as coisas que eu penso, não criar uma espécie de personagem sociável, né? Sem o poder que sustentava o Flow, sobrou só um cara radioativo na internet. O Flow vendia liberdade. Só que quando essa liberdade começou a dar prejuízo, ela deixou de ser uma virtude e virou um defeito. Acorda, cara! Acorda, gente! Acorda! Já estamos na porra da ditadura, já! Já começou! O Monark não foi cancelado porque ele falou demais. Ele foi cancelado porque ele tentou sustentar no Brasil uma utopia importada, sem perceber que aquela liberdade toda dependia de uma coisa que ele nunca teve. Contexto, mercado, patrocínio, lei e consequência. Ele começou com uma ideia legitimamente boa, sim. Trazer um novo espaço de mídia livre onde tudo fora do tradicional podia ser dito. E ele acabou afetando sim o sistema. Hoje muita coisa na internet é feita e nichada graças à iniciativa do começo do Flow. Algumas consequências disso criaram ótimos produtos na internet. Outros não. O problema é que ele mesmo foi o preço para mostrar qual era o limite, até onde esse tipo de coisa podia ir. Por ironia do destino, para não deixar o Flow morrer, o Igor transformou o Flow num podcast mais contido, menos imprevisível do que era antes. Longe de ser um programa engessado de televisão, tão quanto longe de ser tão autêntico quanto foi. Porém, vivo, monetizado e saudável. Ele se dobrou o sistema para conseguir sobreviver dentro dele. O Monark quis ser uma espécie de Joe Rogan aqui no Brasil. Ele só esqueceu que ele não estava nos Estados Unidos. Trazer ao longo da próxima semana também para vocês os